Salve, galera! Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Corre Podcast. Meu nome é Alex Tomé e hoje a gente vai receber a Lúcia Magalhães. A Lúcia, ela é treinadora, também é atleta da seleção, é acostumada a ir a muitas provas aqui no Brasil e também representa o Brasil, o nosso país, quando vai para competições internacionais, inclusive para campeonatos mundiais. Então, hoje a gente vai conversar com ela. Tudo bem, Lúcia? Seja muito bem-vinda. Tudo jóia, boa noite aí para todo mundo e obrigada aí, galera. É um prazer estar aqui com vocês. Lúcia, a gente já vai começar falando como você é uma mulher treinadora, atleta de alto desempenho. Eu já quero começar a falar contigo sobre a organização do seu treino. A gente sabe que as mulheres elas têm um ciclo diferente dos homens, né? Então, eu gostaria de saber se antes da gravidez, que a Lúcia está grávida nesse momento, se Uhum. você organizava os seus treinos pensando no seu ciclo menstrual, se você tinha, durante o ciclo menstrual, você tinha algum tipo de programação diferente, ou se não, era um treinamento normal e você não tinha nenhuma programação especial. Não, eu nunca tive uma programação especial. Eu sempre deixei bem natural essa questão da menstruação. Também, assim, eu tive, antes de me tornar treinadora, eu sempre tive treinador, né? E isso nunca foi conversado, né? Nem da minha parte e também nunca foi colocado da parte dos treinadores. Então, eu nunca parei para pensar muito sobre isso. Eu sempre me obriguei, entre aspas, né, a treinar ou competir estando menstruada, né, ou estando de TPM, né, porque varia muito aí as nossas sensações. Às vezes é na semana, um pouco antes, porque também na minha cabeça eu falava, como eu vou competir, às vezes, né, nesse período, então na minha cabeça eu tinha que tentar me encontrar como atleta de alto rendimento junto com isso, né? Agora, ultimamente eu tenho ouvido falar mais, eu não sei se é um assunto que está muito à tona, nas mídias, né? Então eu tenho ouvido falar mais, eu ando mais interessada até para dar essa possibilidade para as minhas alunas, né? Então eu estou querendo estudar um pouco mais sobre isso. Então, isso é uma coisa que eu falo bastante nas redes sociais, principalmente no Instagram, porque hoje aproximadamente aí 83% dos atletas que eu treino são mulheres. Uhum, Então, por isso eu me obrigo a ler, estudar muito esse assunto. E para mim é diferente, né? Por eu não viver essas sensações, eu preciso estudar mais para saber exatamente como funciona. E o que eu uhum, percebi é que geralmente eu divido o mês em quatro partes, digamos assim. Mas como uhum, você falou, cada mulher é uma mulher e reage de uma forma, né? Então, o que eu tento fazer é ter um período do ciclo menstrual, que é ali os primeiros 2, 3 dias, e aí eu tento deixar esses 2, 3 dias numa semana regenerativa e não treinar, ou só treinar lá para o terceiro, quarto dia. Depois do período menstrual, a mulher recebe uma carga hormonal muito importante, né? Então, ela se sente com muita vontade e disposição para fazer treinos longos, mais intensos. Então, aí tem um período de uma semana, geralmente. Depois tem a fase que seria, entre aspas, normal, né? Lá 11º a 24º dia, onde você não tem uma interferência tão grande. E aí vem a fase da TPM, que é onde tem uma fase que a maioria das mulheres não gosta de treinar, porque se sente inchado, desconfortável, mas é muito interessante treinar porque você acaba tendo uma liberação hormonal que bloqueia a dor de cólicas menstruais e tal, então acaba ajudando. Tanto que é o momento que as uhum. mulheres usam muito remédio, né, para bloquear a dor. Então, a atividade física pode ajudar lidar com essa sensação desconfortável. Então, eu tento separar mais ou menos assim, e tem funcionado para mim, mas como você falou, tem mulheres que treinam durante o ciclo menstrual e não se sentem mal com isso. E tem mulheres que sentem muito e precisam não treinar. Então, por isso que é uma coisa Sim, que eu tento conversar com a mulher e também ver o que ela sente, né? claro, não, é bem legal. Eu acho que é isso, tem que conversar e ver, né, se a mulher se importa ou não, qual é a sensação física mesmo, porque de fato, né, quando você está muito mal, é muito ruim se obrigar a treinar e principalmente com algum objetivo muito específico, né? Às vezes você não está com essa disposição mesmo. É muito, muito bom. E agora, você está de quantos meses de gravidez?
Eu tô assim com 5 meses, quase 5 meses, né? Na verdade, eu uso Ainda bem que muito ela não falou semana. semanas, né? Não, ela vai falar semanas. O homem não entende semanas. A contagem de meses e semanas, elas não são exatamente a mesma. Tem gente que conta de um jeito, então eu geralmente falo semanas, porque daí eu estou com quase 22 semanas. Aí alguns falam que é 5 meses, outros é quase 5 meses, porque depende da data que você começa a contar. Se é da data da última menstruação da mulher ou se é da data da possível concepção, né? Então, depende um pouco. Aí eu falo semanas, que aí é a partir da última menstruação da mulher. Então, estou quase com 22 semanas. Mas para treinador é fácil, né? Eu divido sempre por semanas também a programação e a periodização dos meus atletas, então fica bem fácil. Quando Uhum. você fala 22 semanas, para mim é muito fácil saber de que tempo você está falando. Eu queria saber se Exato. isso mudou, como mudou os seus treinamentos, porque provavelmente você já não faz mais o mesmo tipo de treinamento, volume de treino, enfim. E eu sei que eu falo isso porque tem muitas mulheres que nos ouvem e às vezes a mulher está entrando num período de gravidez e ela tem dúvida em saber como funciona o treinamento, se você diminui o volume, diminui a intensidade, como é que funciona esse seu treinamento agora. Lembrando que a Lúcia é atleta de alto desempenho, né? Isso. Então, na verdade, eu mudei completamente a minha rotina, né? Eu sempre treinei muito, principalmente depois aí de 2014, 2015, que eu comecei a me dedicar total, né? E aí 2018, 2019 aumentou mais ainda, começaram a vir competições mais importantes, tipo mesmo o Mundial. Então, realmente comecei a treinar no alto rendimento, né? Então, eu corria de 5 a 6 vezes na semana, sempre tive um dia off, e nos outros dias eu sempre fiz musculação, né? Ou alguma outra atividade, depende do período, natação, bike, né? E agora, realmente, assim, as primeiras semanas, para mim, foram muito puxadas, eu tive muitos sintomas, então eu não treinei, assim. Eu não me sentia bem, não tinha disposição alguma para treinar. E eu não sou uma pessoa que... Eu sempre fiz exercício, esporte a vida inteira, né? Então, foi a primeira vez na minha vida mesmo que eu falei, cara, eu não quero saber de treinar, sabe? Você falava em treino para mim e falava, meu, me deixa no sofá, me arrastava pela casa às vezes, né? Não todos os dias, mas tem dias que parece que você tá doente mesmo, para algumas mulheres. Aí depois, quando eu entrei no segundo trimestre, né, que é lá para a 13ª semana, mais ou menos, a coisa deu uma mudada radical, assim. Eu comecei a ter disposição de novo, o cansaço melhorou, passou enjoo. Aí eu falei, agora é hora de treinar, agora me deu vontade de novo, né? Aí a primeira coisa que eu fui fazer foi a musculação, que inclusive com as restrições a academia estava fechada, né? Então eu voltei, e aí voltei. Eu estudei, eu observo muita coisa na internet. É claro que a internet você tem todo tipo de informação, né? Mas primeiro eu fui no guia, é igual a American College, só que é de obstetrícia e ginecologia. Agora me fugiu a sigla. Mas é um guia que eu achei assim muito bacana, porque, bom, ele é embasado em ciência, em estudos, né? E ali tem as principais diretrizes, eu acho, né? Então ele fala que é importante o exercício aeróbico, é importante o exercício de força, que a gente tem que trabalhar com cargas leves a moderadas, né? Realmente o exercício de alta intensidade não é indicado mesmo para atletas de alto rendimento, né? Existe aí um moderado para as mulheres de alto rendimento. O volume também precisa ser reduzido. E assim, eles sempre falam muito em relação à hidratação e você não ficar muito tempo sem se alimentar, né? Não chegar a ter um quadro de hipoglicemia. Você precisa tá alimentada, né? E também não chegar a um estágio assim de ficar muito fadigada, exigir demais do corpo. Então, se manter aí sempre numa zona leve a moderada, em torno de 1 hora de atividade, né? Às vezes eu passo um pouco, 1 hora e meia, mas assim, é atividade muito leve,
que para eu que estava acostumada com, às vezes, 4 horas, 3 horas de treino, 1h30 é legal, assim, no fim de semana, sabe? Uma trilha, andando, né? Então, eu fui fazendo meio que uma progressão de carga comigo. Comecei com musculação leve, transporte, caminhadas. Agora eu troto e ando. Estou bem assim, bem livre. Eu acho que tem bastante, principalmente a parte de fortalecimento ajuda muito, principalmente na hora do parto, né? E tem toda a parte de assoalho pélvico, de core, então é realmente muito importante essa parte da força, né? Lúcia, eu só esqueci de falar no começo, só queria, antes da pergunta do Elton, só queria que você falasse para o pessoal qual é a sua especialidade de prova, que tipo de prova você corre, só para o pessoal Tá. entender mais ou menos que tipo de atleta você é. Eu corro provas de corrida de montanha, né? Eu gosto de corrida de rua também, mas a minha especialidade é, de fato, a corrida de montanha. É onde eu compito e corro mesmo. Em geral, eu costumo fazer provas longas, né? Eu gosto de todas as distâncias, na verdade, mas eu acho que eu me identifico mais com as provas de 50, 80, até mesmo 100 quilômetros. Eu nunca fiz provas acima de 100 quilômetros, 110 quilômetros, mas são provas que eu ainda quero muito fazer. Eu quero ainda muito ter essa experiência. Então, eu gosto muito disso, mas eu gosto de variar. Eu não gosto de ficar só nas provas longas, para eu não entrar numa mesmice mesmo. Entendi. Vai lá, Elton. Sério. Ouvindo a aula aqui sobre gravidez. Bacana, e muita gente realmente no começo da gravidez, o corpo tem sua percepção, né? Mas para com tudo, né? E fica os 9 meses só olhando a barriga crescer, digamos assim, né? Mas eu tenho uma curiosidade, assim, de leigo, sabe? Eu não sou treinador, né? Sou um entusiasta da corrida e iniciante, principalmente. Então, a parte quando fala assim seleção, a gente já tem aquele vislumbre, né? Principalmente de seleção brasileira de futebol, né? A gente acha que todo mundo é milionário por estar representando a seleção e tudo mais, né? Duas curiosidades, assim. Quando surge a seleção brasileira, acho que é mais até de duas curiosidades, tá? E Claro. é um quadro fixo a seleção, você precisa passar por etapas sempre para ser classificada de novo, para ser convidada a disputar um torneio para representar. E o principal, se você não quiser falar, tudo bem, mas dá grana, dá para sobreviver de seleção? Não, vou responder então com a ordem que você me perguntou, né? Sim, a gente precisa, toda vez que tem o Mundial, a gente tem que passar por uma seletiva, né? A gente não tem vaga garantida. E assim, o Brasil, ele é novo, digamos assim, né? Nesse esporte, na corrida de montanha, em relação a países europeus, por exemplo. Então, a nossa participação, ela começou, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que foi em 2016, que foi a primeira vez que teve uma seleção brasileira, inclusive é o Sidney Togumi, um outro treinador, que é o cabeça, né, desse projeto da Seleção Mundial, junto com a Federação de Atletismo aqui no Brasil. E então ele começou a ser o treinador que faz a seletiva para o Mundial. E assim, veio evoluindo a cada ano, né? Num primeiro ano, ele selecionou as atletas que ele conhecia, etc. E cada ano ele foi aprimorando essa seletiva. No meu ano, que foi o ano que foi o último Mundial, que foi em 2019, antes da pandemia acontecer, a gente foi, em 2019 foi a última vez. E a gente teve um processo de seletiva com algumas provas. Então, algumas provas foram definidas como as provas que seriam classificatórias para juntar uma pontuação, enfim, e as melhores ali seriam chamadas. E teve 2 vagas por convocação. Então, ele separou 4 vagas, feminino e masculino, para disputa em prova, e 2 vagas por convocação. Essas vagas por convocação ele fez por desempenho na temporada do ano e uma pontuação que chama pontuação ITRA, que é uma pontuação internacional, que é como se fosse o nosso currículo internacional. Mostra ali todas as vitórias dos atletas. Em relação à elite mundial, a gente consegue
analisar ali, né, se a gente é uma elite nacional, se a gente é uma elite mundial, etc. E aí ele usou esses fatores aí para essas 2 vagas. Então, essa foi a última seletiva que ele fez. A próxima, eu já não sei exatamente como vai ser, mas eles ainda vão divulgar. Eu nem sei como é que está essa questão de mundial agora por causa da pandemia. Mas, respondendo, então, sim, sempre tem uma seletiva. Ela só, assim, variou um pouco de ano para ano até agora. E a segunda era a questão da grana, né? Não dá dinheiro. Inclusive, corredor de montanha no Brasil e mesmo no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, muitos trabalham. No Brasil, a maioria trabalha. Assim, eu acho que eu não conheço ninguém que vive de ser atleta de corrida de montanha. Alguns têm apoios de algumas marcas, academias, lojas, né? Você vai conseguindo diminuir o seu gasto, digamos assim. Fora do Brasil, tem alguns atletas que acho que vivem disso, como, por exemplo, o Kilian Jornet, que é considerado o melhor corredor do mundo. A gente tem a Fernanda Maciel, que é uma das grandes referências de atletas no Brasil pelo mundo, né? Eu acho que assim, ela vive hoje disso, mas ao mesmo tempo ela trabalha com isso, ela divulga a marca, né? Que ela representa, enfim, acredito que ela tem alguns trabalhos aí que envolvem a corrida de montanha. E acho que tem mais atletas aí também, mas não é um esporte ainda que, como o futebol, entendeu? Que você tem um salário e você vai viver disso. E uma curiosidade, quando você disse que gosta também de correr no asfalto e tudo mais, eu corro mais no asfalto, mas moro aqui em Minas, aqui em Varginha, então coisa de 5 minutos eu também estou na estrada de terra, sabe? E eu estou sendo picado pela terra, digamos assim. Cada vez que eu coloco o pé na terra, eu sinto mais vontade de correr montanha, eu gosto de correr, tô indo assim devagarzinho, sabe, aumentando mais o volume em estrada de terra, em trilhas mesmo. Tem uma galera de ultra aqui em Varginha que está querendo me arrastar para uma aí em breve de 67K, que é Caminho das Pressas, não sei se você já correu. Até o Binho, a gente fez um podcast aqui com ele também. Ele é um super ultra maratonista, aí já representou também a seleção, né? E o caminho da terra, o caminho do trail, é um caminho sem volta quando você sai do asfalto e começa a respirar melhor, a ver paisagem diferente, a quase não morrer atropelado, igual eu fui agora há pouco aqui na cidade. Você acha que não dá para voltar? Acaba que você vai para o asfalto quando você não tem opção? Na verdade, assim, quando eu comecei a correr, eu corri muito pouco no asfalto, né? Eu fui fazer um curso, eu estava correndo assim como condicionamento físico para mim, e fui fazer um curso para entender melhor a corrida, porque eu já era formada, tudo, então eu queria entender melhor sobre metodologias e tal, para eu, inclusive, começar a usar nas minhas aulas. E aí, logo eu conheci nesse curso um amigo que me chamou para um treino de trail, de corrida, de montanha. E aí eu nunca mais saí. Então eu pouco pratiquei a corrida de asfalto, assim, né? Ao longo da minha jornada com a corrida de montanha, aí, na necessidade de aprimorar a minha corrida, eu fui fazer algumas provas de asfalto para melhorar o meu ritmo, minha velocidade, minha cadência. Eu fui entender que eu precisava disso também para ser uma boa atleta, né? Então, só que assim, eu sou totalmente do outdoor, assim, né? Meio antes de correr montanha, eu já tinha feito escalada, montanhismo, então é onde eu realmente gosto de estar. Mas, por exemplo, eu tenho alguns projetos com o asfalto, que aí eu penso em fazer depois que eu concluir, assim, vamos supor, depois que eu não tiver mais idade, talvez, para competir com tanto afinco, eu penso em fazer algumas maratonas de rua, assim, de maneira mais light, sem cobranças, porque eu me cobro bastante. Aí seriam só, assim, alguns objetivos bem pessoais, de curtição mesmo. Então, eu tenho alguns planos com asfalto, sim. Eu acho eu acho que é bom variar um pouco, sabe? Mesmo o atleta que é bem especializado, quando ele varia um pouco, ele ganha muito em rendimento, eu acho também, em performance mesmo, né? Principalmente emocional e mental, porque você sai um pouco da mesmice, né?
Eu sou do trail, mas eu penso muito no asfalto também, assim, de vez em quando. É Eu do óbvio que não asfalto tem e como. penso muito no trail, é o contrário. Também Eu é sempre bom, penso é. no que a gente não tem, né? Não, mas o correr no trail é muito gostoso, né? Para a mente é espetacular, assim. Principalmente para quem não vai para competir, né? Que vai para curtir, fazer um for fun ali, uma coisa, um longão sem compromisso. Então é outra pegada, né? Dá para você olhar para o lado, dá para você ver o que você tá sentindo, olhar para o céu, olhar para trás. Quando que você olha para trás correndo no asfalto, né? Nunca. Então, no trail eu até brinco. Às vezes eu arrasto a minha esposa, inclusive já treinou com a Alex, eu falo para ela, sai numa estrada de terra, alguma coisa, eu falo, olha para trás, ela para trás, eu falei, olha para trás para você ver que bonito que é quando, depois que você sobe a serra. Então é um outro tipo de corrida, né, que faz bem para a mente também, né? Sim, com certeza. Eu acho que é uma atividade que te proporciona um bem-estar, né? Exatamente isso. São lugares bonitos, são lugares menos poluídos, né? Às vezes a gente vai para cada lugar, assim, respira um ar puro, vê os bichinhos, assim, e sei lá, é mais bem-estar mesmo, né? O asfalto, eu acho que ele é mais, como é que eu diria, assim, é mais objetivo atrás de objetivo. Não tem, assim, muita espairecer, assim, né? Mas eu não sei, eu sinto as duas coisas com o trail, né? Eu tenho, que nem, por exemplo, agora eu tirei umas fériasinhas e fui para montanha. E aí eu fiz uns treinos de trekking, né? Não tô correndo em montanha, não, mas estou fazendo bastante, eu fiz bastante trekking. E eu cheguei a comentar com meu marido, eu falei, pô, eu passo sempre correndo, sabe? E agora eu passei com muita calma. Então, quando eu cansava, eu sentava, tirava uma selfie, tomava água. Nunca que eu me permitiria isso, né? Então eu falei, pô, é bom também fazer a coisa com calma, sabe? Porque em geral eu tô sempre correndo, sempre na cobrança, né? Então, Sabe que quando eu fiz a minha primeira ultra, eu estava conversando com uma amiga minha, que ela já era bem experiente, foi até a Patagonia Run, os 70 km. E ela falou assim, legal. Alex, vai devagar e curte, mesmo que você queira ir rápido, vai devagar. E aquilo não entrava na minha cabeça, porque eu pensava, como assim devagar? Estou treinando para ir o mais rápido que eu posso. E ela falava, vai devagar porque vai acabar muito rápido. E quando acabar, você vai ter vontade de voltar, porque vai ser muito legal. E realmente foi isso. É uma prova que eu fiz em 2016 e eu lembro até hoje. Foi uma prova muito especial mesmo. E isso que você falou antes sobre variar as provas, eu acho muito legal, principalmente para amadores. E aí, obviamente, a gente tem uma diferenciação muito grande. Se você quer ter desempenho, você vai se especializar em uma distância específica, como a Lúcia falou. Tem pessoas que se especializam em 50 km, tem outros que se especializam em 80 km, ou 20 km, que seja. A probabilidade de você melhorar o desempenho se você ficar só numa distância é muito alta, porque você vai treinar muito especificamente para aquilo, né? Mas quando Uhum, você varia, como a Lúcia falou, e é uma coisa que eu faço muito e eu sempre indico para todos os meus alunos, principalmente porque eles são atletas amadores, é você uhum, faz uma prova, faz um 10 km, faz um 21, depois faz uma ultra e faz um triatlon. Então você vai alternando para que você seja uma pessoa mais bem preparada para qualquer distância. Porque, como eu falei, a gente não está lá buscando um patrocínio, alguma coisa nesse sentido. E quando você vai para a montanha, 50 km e 50 km podem ser muito diferentes. Pode ter uns 50 km de 4 horas, como pode ter uns 50 km de 10 horas, dependendo do terreno. Então, por isso que é legal para treinar os dois, né? Você treina um pouco de resistência, um pouco de velocidade, enfim, e aí você se torna um atleta mais completo, né? Lúcia, você correu no mundo inteiro, né? Hoje você mora onde? eu moro em Campinas, São Paulo. Campinas. Isso. Então você correu em vários países, correu muito no Brasil, correu muito na América do Sul. Eu queria saber se tem um top 3 de provas que você diz, cara, essas 3 provas são as provas mais legais do mundo, e se você já fez alguma delas. Tá. Você diz assim, as provas que eu teria vontade de fazer e se eu já fiz algum. Provas que você olha assim, cara, essas são as provas mais legais do mundo, eu queria muito fazer ou já fiz. Tá. Então, assim, uma prova que eu quero muito fazer é o TMB,
que na verdade é a prova principal aí, digamos, da corrida de montanha no mundo. Ela acontece na França todo ano, ela tem 170 quilômetros com 10 mil de ganho. Acho que a maioria dos atletas, não todos, de corrida de montanha almejam essa prova. Eu almejo muito. Eu nunca fiz ela, mas eu fiz o circuito, fiz a distância de 56 quilômetros. E nessa vez eu tive a certeza que eu queria trabalhar para fazer a longa, porque eu achei realmente a prova é muito legal, é muito linda. Mas tem também a Western States, eu não sei porquê, mas eu tenho uma fissura com essa prova, ela é uma prova muito importante. Se eu não me engano, ela foi a primeira prova de corrida de montanha que nasceu aí no mundo. Tá, salve aí se eu cometi algum errinho da informação, mas eu tenho quase certeza. Ela é uma prova muito antiga e eu tenho uma atração por ela muito grande. Ela acontece na Califórnia. Esse ano aconteceu, inclusive as mulheres mandaram muito bem, ficaram 3 mulheres no top 10 geral dessa prova. Então, eu gosto muito dela. E uma outra prova que eu tenho vontade de fazer é a Maratona des Sables. Eu tenho muita curiosidade nela, mas essa é um projeto que vai ficar mais para frente. É uma prova que acontece no deserto e eu não sei, ela acontece em vários dias. É tipo uma semana que você corre assim 20, 30 quilômetros todos os dias. Nunca fiz também, mas tenho muita vontade. Eu tenho muita atração pelas provas longas. Dessas provas você falou, tem duas curiosidades de duas. A UTMB, essa da França que você falou a 100 milhas, que são 170 quilômetros, na verdade, né? Não é tão simples para entrar, né? Não é somente se inscrever. Então, você tem que alcançar uma pontuação, uma prova extremamente concorrida, né? Então, não é simplesmente quero fazer a prova, vou fazer a prova. Não. Você provavelmente vai precisar de 2, 3 anos acumulando pontos. E eu acho até que tem sorteio, né, Lúcia? Tem sorteio ou tem uma pontuação muito alta, assim, que seria uma pontuação de elite, que eles chamam, né? Você tem que acumular aí, conforme as provas que você faz, você vai acumulando uma determinada pontuação de elite, né? Então, você tem que tentar fazer as provas e ser bem colocado nas provas para conseguir essa pontuação. Ou você vai fazer as provas, né? E vai acumular determinadas provas que eles pedem, de acordo com a distância que você vai. Aí você, concluindo essas provas que eles pedem, você entra para um sorteio. Aí, se você for sorteado, você pode fazer a inscrição. Então, são essas duas maneiras. Ou você vai por pontuação de elite ou por sorteio. É extremamente concorrida, né? Como a Lúcia falou, acho que é a prova mais desejada dos ultramaratonistas aí do mundo. E a des Sables que você falou, até tem eu não lembro exatamente o nome, vou trazer no próximo episódio aqui. Tem um episódio Netflix de um documentário que, na verdade, ele traz vários esportes. E um deles é sobre um ultramaratonista italiano que correu a des Sables. E ele se perdeu. Marco Olmo? Marco Olmo? Mais senhor? Eu não lembro o nome dele exatamente, mas ele se perdeu e ele ficou, porque teve tempestade de areia, ele se perdeu, se sentiu perdido, e ele acabou a água, acabou a comida, até que ele encontrou uma casinha no meio do deserto. Ele pensou assim, ó, eu vou ficar aqui porque os caras vão vir me resgatar, né? Só que ele estava totalmente fora de rota. E aí o que aconteceu foi que ele ficou lá 2, 3 dias, ninguém veio buscar o cara. E vou até dar um spoiler aqui. E aí ele decidiu que ia morrer ali. E aí o que ele fez? Ele estava sofrendo muito, ele quis acelerar a morte dele, então ele cortou os pulsos dele. Só que ele estava tão desidratado que o sangue não jorrava. E aí o que aconteceu foi que ele ficou ali, e aí ele conta que ele foi dormir e ele viu o pai dele, alguma coisa assim, e ele acordou e tinha 2 morcegos. E aí ele conseguiu matar os morcegos, tomar o sangue, e aí até que ele conseguiu chegar lá, eu não vou falar o que foi o final. Mas é uma história, cara, muito louca. E daí essa prova que a Lúcia quer fazer. Não, mas a minha ideia não é me perder, não. E assim surgiu a Eu acho que a ideia Covid. dele também não era se perder, tá? Nossa, que loucura, eu nunca vi. Depois você me passa aí esse documentário, porque realmente esse deve ser doido. Vou procurar aqui, vou te mandar. Inclusive, eu assisti um outro documentário essa semana aí no Netflix, bem legal, sobre a alimentação dos ultramaratonistas.
Bem legal também, vou te passar depois. Me Eu passa. trago 2 nomes no próximo episódio aqui do podcast. Vai lá, Elton. Demorou. Muito legal. Eu queria perguntar para a Lúcia de provas no Brasil, assim, quais Uhum. ela já correu, que ela considera legal. Aqui em Minas a gente fala muito, conhece muito a 135, né? Queria saber se ela já correu, se tem vontade. Já corri, eu adoro essa prova. E eu nunca corri solo, eu corri já ela em quarteto. E esse ano mesmo, em janeiro, eu corri em dupla com o meu ex-treinador e sócio, que é o Bonato, que já correu milhões de vezes essa prova. A gente correu Esse é em maluco dupla. também. Esse é o cara aí das ultras. E então, assim, é uma prova que eu gosto muito, eu quero fazer ela solo, assim. Era meu objetivo fazer esse ano até, mas aí acabou que a gravidez minha para esse ano eu planejei, né? Então ela tomou conta do meu objetivo principal. Aí eu passei a BR para frente, mas eu quero fazer a BR sim, assim que eu conseguir, solo, ela é um dos meus grandes objetivos. E mais alguma? Ó, eu gosto muito. Eu gostei muito da Maratona dos Perdidos. Eu não fiz os 45, eu fiz a menor dele, que era 25. Mas eu adorei aquela região, cara, dos Perdidos ali, do Araçatuba. Achei muito lindo, muito dura a prova, mas assim, um provão. Então, eu recomendo e voltaria. Gosto muito também da região da Pedra do Baú, que é ali São Bento do Sapucaí, Campos do Jordão. Gosto muito dessa região também. Já corri em Campos, nunca competi em São Bento do Sapucaí, então eu gostaria muito de fazer a prova deles, que inclusive foi adiada esse ano aí, e eu espero poder estar presente numa nova edição, uma outra edição. E também gosto da Serra Fina, que eu já corri bastante lá, tanto La Mission quanto KTR. É um lugar que eu indico, é bem difícil, mas eu fui muito feliz ali várias vezes. Então, eu gosto bastante também. Legal. Lúcia, a gente já está chegando ao final aqui, já estamos com 30 e poucos minutos. Eu queria 2 coisas. Primeiro, que você falasse as provas que você já ganhou, só para o pessoal ter uma ideia do nível do atleta que a gente está conversando aqui. As provas que eu já ganhei as provas da KTR, por exemplo, ganhei a prova da Serra Fina em 2017, ganhei a Itamonte e KTR Ilhabela também, 2017. Já ganhei La Mission, nos 30 quilômetros. Participei também da Ultra da Cuesta em 2018, que é uma prova bem legal também, 70 quilômetros, também foi uma prova que eu ganhei. Patagônia Uma Run, prova que não. eu... Então, essa que eu ia falar. Uma prova que é Ah, tá. tipo minha querida aí, que deu super certo, foi a Patagonia Run 110 quilômetros, que eu ganhei em 2019. Acho que foi aí um dos meus ápices aí como atleta. E tem algumas outras também que eu tive a felicidade de ganhar, algumas eu não ganhei, mas cheguei entre as 3, assim, com disputas bem acirradas. Na França, em 2019, eu cheguei em 12º. Parece um resultado não muito expressivo, mas assim, para uma pessoa do Brasil que não costuma correr na Europa, nos 56 quilômetros, é um resultado muito bacana, inclusive que me deu uma pontuação muito boa como atleta, né? Então, eu também tenho bastante orgulho dessa prova aí da França. E tem outras também com bons resultados aí. Não, legal. Só para o pessoal ver que a gente está falando de uma pessoa que corre demais, que é realmente muito boa. E não iria para a Imagina. seleção se não fosse boa, né? Ô, Luciano, A gente, a gente vê. então, quando se dedica, o resultado costuma vir. Verdade. A gente geralmente costuma chegar na parte final e perguntar se você tem alguma indicação de livro, de filme, de série, não precisa ser relacionada à corrida, alguma coisa que você leu, ouviu, que você gosta muito, até às vezes algum podcast, alguma coisa que seja muito legal e que você queira indicar para as pessoas que nos ouvem, para que elas consumam também esse conteúdo. E como eu falei, não necessariamente tem que ser sobre corrida. Tá.
Eu tenho um livro que eu acho muito especial, muito bacana. Na verdade, eu nunca falei para ninguém sobre ele, mas agora eu vou divulgar. Eu guardei ele como meu guia, assim, e falava, isso eu não vou contar para ninguém, as pessoas que procurem. Mas agora eu acho que está na hora de compartilhar mais as coisas, assim, que me deram, que para mim foram positivas, eu não sei se para os outros vão ser. Chama O Caminho do Guerreiro da Rocha. Eu li ano passado ele. Ele é um vídeo, é um livro, o cara é um escalador, né? E ele desenvolveu um método para ajudar os escaladores a elevarem o nível deles, porque a escalada chega um momento que você começa a se deparar muito com medo, né? Medo de arriscar, porque para você elevar seu nível na escalada, você tem que arriscar muito. Aí trata de altura, de várias coisas. E aí ele elaborou um método ali para que esses atletas trabalhem o emocional deles os sentimentos, as emoções, enfim, para que tudo flua para o cara conseguir trabalhar e evoluir de nível. Eu achei assim fantástico para a vida e para mim como atleta, assim. Então eu acho que é um livro que vale a pena ver. Assim, tem muitos, tem vários outros filmes assim que eu gosto, mas eu acho que esse aí é especial, é bem especial, assim. Legal, não conhecia esse. Vou colocar na lista aqui com certeza. O Caminho do Guerreiro Lúcia, da Rocha. muito obrigado mesmo por ter dedicado seu tempo de agora quase, não sei se já considera mãe ou Já, grávida, enfim. já me considero A mãe. gente sabe que é muito concorrida, a gente sabe que você, treinador, atleta, enfim, tem muita coisa para fazer. Obrigado por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite. E esse é o momento que você vende seu peixe. Você é treinadora, tem corredores nos ouvindo, então como é que eles fazem para te encontrar se eles quiserem treinar com a Lúcia? Então, hoje meu maior meio aí de comunicação é o Instagram mesmo, né? Lá eu divulgo o meu trabalho como treinadora, divulgo o meu trabalho como atleta, estou cada vez mais profissionalizando ele, assim, então é ali mesmo. Tenho até o link logo na minha bio ali que você já contacta meu WhatsApp, né? Qualquer coisa. Ou inbox também no próprio Instagram, ou você já entra no meu WhatsApp ali se quiser tirar alguma dúvida ou conversar, alguma coisa desse tipo. E é isso. Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é @lumagalha, Luma, Lia, Magalia, Lumagalha. A gente vai deixar na descrição aqui do podcast também, para o pessoal quiser dar uma olhadinha. Tá. É isso? É Elton, isso, obrigada, viu? feche. Muito obrigada pelo convite aí de vocês e pela oportunidade de estar aí conversando, falando um pouquinho da minha história com a corrida de montanha. Valeu mesmo. Nós que agradecemos e já fica de Elton, antemão. fecha a porta do bar aí. Vamos fechar o boteco, igual a gente brinca. Já fica convidada para uma próxima pós-gravidez, quando voltar a disputar provas, pode vir aqui falar para nós o resultado, que tenho absoluta certeza que tem muita história para contar, e 40 minutos, 50 minutos é micro, né? Perto do tanto que você já correu, o tanto que tem que agregar. Eu queria só fazer mais uma perguntinha que você respondesse em porcentagem, assim. O quanto é disciplina e o quanto é, digamos, dom? No meu caso, eu acho que putz, que perguntaça. Eu acho que tem um pouco dos dois, mas eu sou muito obcecada pelos meus objetivos. Então, eu acho que tem mais disciplina. Eu diria que é 80%, vai, disciplina aí. E 20% eu acho que eu tenho aí de conta do histórico com o esporte, né? Desde menina, desde os 8 anos, fazendo N esportes a vida inteira, muita natação, capoeira, dança, tudo, e sempre de uma maneira competitiva, não profissional, mas eu sempre competia na escola, competia no clube, competia no bairro com os meus amigos, então eu acho que isso deu um pouco de jeito físico, desenvolvi capacidades físicas, mas 80% aí é disciplina, me dedico mesmo.
como eu sempre digo, o dia mais fácil foi ontem, né, Lúcia? Então vamos acordar amanhã, vamos com disciplina, que nada cai do céu. Foi um prazer, viu? Para quem encontrar a Lúcia, depois que passar a pandemia, e peça uma foto que você vai estar perante um atleta de alto nível, um atleta mundial. Muitas vezes a gente só paga pau assim para jogador de futebol, então vamos conhecer também, vamos valorizar nossos ídolos, principalmente uma mulher, muito bacana mesmo. Obrigadão, viu, Lúcia? Obrigada a você, e valeu mesmo pela força, para vocês dois, Alex. E é isso aí. Quando quiser, só me chamar que eu venho, que eu adoro falar do trail. Valeu, Alex. É isso. Beijo, galera. Valeu, obrigado gente. aí. A gente se vê na próxima semana com mais um Corre Podcast. Valeu! Valeu. Boa noite.